Eu quero vos falar nesta noite com o tema da vergonha à mesa do rei. Da vergonha à mesa do rei. E para ministrarmos esta palavra, eu quero ler com você segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Olha só, está aqui no telão. Diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo sou. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Diga amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema desta ministração é: da vergonha à mesa do rei. A Bíblia Sagrada é um livro de histórias poderosas de restauração. Muitas histórias de restauração. Agora, é pontual encontrarmos narrativas tão vívidas sobre a graça de Deus como esta de Mefibosete. Nós vemos, sem dúvida e com clareza, a graça de Deus no Antigo Testamento nesta história. Mefibosete foi um homem que, por sua linhagem e limitação física, não tinha mérito nenhum diante do rei. Não tinha. Mesmo assim, ele é encontrado, restaurado, e acaba se assentando à mesa juntamente com os filhos do rei Davi. Você sabe, Mefibosete era filho de Jonatas, com quem Davi teve uma aliança, um pacto, uma ligação muito forte. Quando Davi enfrenta Golias e o mata, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, a ponto de Jonatas até dizer:
olha, você vai ser o primeiro, porque sabia que Davi já tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel. Você vai ser o primeiro, eu vou ser o segundo. Jonatas, um cara extraordinário, olha, sem qualquer tipo de ganância ou vaidade, ele está abrindo mão. Ele era o próximo a assumir o reino, mas ele abre mão porque ele sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus. Apesar de Mefibosete ser filho de Jonatas, Mefibosete era filho de Saul. Saul, um homem sanguinário, um homem que perseguiu Davi de todas as formas, um homem que com a sua lança remeteu contra Davi dentro do próprio salão onde estava o trono, onde ele estava também fazendo suas refeições, e Davi se esquiva para não morrer. Então a gente vê isso. Essa história para mim é comovente. O rei Davi aqui não é apenas uma referência de líder. Davi aqui é alguém que tem compaixão, é alguém que representa o coração de Deus, o caráter de Deus. Quando olhamos para esta história comparando Davi a Deus, nós vamos ver um Deus que busca, que levanta, que restaura, que convida os quebrados, desamparados, rejeitados, aleijados pela vida, a se assentarem à sua mesa para participarem de um banquete extraordinário. É isso. Eu quero mergulhar com você nesta história sobre uma perspectiva diferente do que preguei pela manhã e agora à tarde. E a primeira coisa que eu quero justamente chamar a atenção é que todos nós sofremos embates na vida. Todos nós sofremos embates na vida. Todos nós temos uma história para contar, onde tivemos perdas, frustrações, angústias, mágoas surgiram, onde você foi de uma ou outra forma rejeitado, de forma direta ou indireta, atacado, caluniado, perseguido. Todos nós temos isso. Todos nós temos esse tipo de enfrentamento. Nós precisamos observar que houve uma queda com Mefibosete, uma queda, uma fatalidade, uma tragédia que não fora desejada ou programada pelo pai ou até mesmo por ele. Ele tinha uma marca, e esta marca era uma vergonha, justamente por conta do ocorrido. Quando a gente olha para o segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nós vamos nos deparar com o seguinte: era Mefibosete filho de Jonatas, filho de Saul, o qual tinha os pés aleijados. Era da idade de 5 anos, olha isso aqui, era da idade de 5 anos, quando chegou a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Olha isso. A notícia chega que o rei Saul e que o príncipe Jonatas, pai de Mefibosete, haviam morrido na guerra. No desespero de proteger Mefibosete, a ama pega Mefibosete, coloca no colo e sai correndo. E ao sair correndo, o que acontece? A criança cai no chão com tudo. E quando cai, tem esse problema. Agora pense, o que é que as pessoas culturalmente diziam a respeito de fatalidades e tragédias como esta? Olha, isso aconteceu justamente porque Deus estava pesando a mão.
Isso aí ocorreu, sabe por quê? Porque é uma das formas de Deus tratar. Veja como Saul se comportou em relação a Davi, porque Davi era querido por toda a nação. Davi era popular, Davi era referência. Então veja, ele carrega sobre si uma culpa que não era dele. Ele está vivendo debaixo de uma injustiça social, cultural. Gente dizendo, olha, é assim que Deus faz. Assim como ainda hoje tem gente que justifica a dor alheia dizendo, Deus está tratando, Deus está pesando a mão. Aliás, está cheio de crente espiritual, justificando tragédia dos outros, dizendo, é assim que Deus faz. Eu sabia que tinha alguma coisa que Deus pôs a mão e olha, tem gente que tem prazer de dizer isso. Se é ou se não é, se foi ou se não foi, longe de mim, longe de você, termos um coração tenebroso, maldoso assim. O fato é que culturalmente Mefibosete carrega uma marca terrível. Ele perde o avô, ele perde o pai, com isso perde o prestígio, iria crescer no palácio, iria crescer nos arredores da glória de Israel, mas tudo isso é tirado dele, e como se não bastasse, uma tragédia acontece comprometendo o seu futuro. Ele cai dos braços de quem deveria protegê-lo e fica aleijado. Ele passou de príncipe a um refugiado, de herdeiro a um marginalizado. Sabe, o nome Mefibosete significa aquele que elimina a idolatria, ou aquele que elimina a vergonha, mas parecia justamente contradizer a sua própria realidade, já que agora tudo que restava a ele era vergonha, era julgamento, era gente disseminando todo tipo de conversa. Quando a gente pensa na queda de Mefibosete, sua limitação, nós precisamos pensar na imagem da humanidade caída. O homem não foi criado para queda, mas o homem caiu. E eu e você temos a mesma ideia, a mesma coisa, a mesma mentalidade. Calma aí, não fui eu, não foi por meio de mim que o pecado entrou no mundo. Eu já vi alguns debates teológicos, onde um joga a conta para o outro, e aí chegam à conclusão sobre aquilo que aconteceu com Adão e Eva, e a nossa humanidade caída. Escute, tem gente dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, aconteceu lá, não agora, mas a nossa natureza, ela é caída. Nós somos tendenciosos ao mal, à maldade. Isso faz parte de quem a gente é. Por isso precisamos de Deus. Pense na história de Mefibosete como um espelho da minha e da sua condição. Nós também caímos, e não fisicamente, espiritualmente caímos. Perdemos a glória, a honra, a majestade que havia sido nos dada lá no Éden. Fomos lançados para uma Lodebar, um mundo de dor, de separação, de limitação. Todos nós estamos numa Lodebar da vida. Todos nós. Então, jamais esqueça que nas Lodebares mais distantes, Deus nos alcança. Eu quero que você olhe para alguém e diga, não importa onde você está, o importante é que Deus te vê e Deus te alcança.
Aliás, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A resposta para uma humanidade caída é Cristo. A resposta para Mefibosete em Lodebar era Davi. A resposta para uma humanidade caída é Cristo. Então entenda que a vergonha que eu e você carregamos por conta do nosso passado, pelas feridas que tivemos, não define o nosso destino. Ao contrário, nós sempre vamos perceber na história bíblica uma intervenção de Deus, porque Deus visita você na Lodebar mais distante que você se encontra. Diga amém. A segunda coisa que eu anotei aqui é que a fidelidade de Deus é real. Eu quero que você olhe para alguém que está perto de você e diga: a fidelidade de Deus é real. Não pense na fidelidade de Deus como um privilégio para alguns. Não pense na fidelidade de Deus apenas como uma oportunidade para tirar algo dele. A fidelidade de Deus não pode ser separada dele. Deus não tem fidelidade, Deus é fiel. O que alguém tem, ele pode perder, mas o que ele é, ninguém pode tirar. Eu estou dizendo para você que a fidelidade de Deus, ela permanece na sua vida, porque fidelidade está relacionado ao caráter, à identidade do próprio Altíssimo. Não dá para tirar dele. Não dá para, separar Deus de sua fidelidade. Não dá. Assim como amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Tem gente que tem fidelidade. Se a pessoa tem fidelidade, num determinado momento ela até pode deixar de ter fidelidade, mas se ela é fiel, não tem nada que a faça ser infiel. Você está entendendo? Eu e você precisamos ter essa característica como parte de quem a gente é. Diga amém. Então a fidelidade de Deus é real, porque isso é o que Deus é. Embora eu e você somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. E escute o que eu vou dizer: a fidelidade de Deus te alcança nas mais distintas áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua história, nas suas finanças, na sua saúde. A fidelidade de Deus te alcança. Muito embora às vezes você passe por momentos difíceis, entenda, não significa que a adversidade é a ausência da fidelidade de Deus. Não, no meio de tudo isso, Ele permanece fiel, te sustentando, te guardando, manifestando o seu caráter irrepreensível. Eu quero que você diga para alguém: a fidelidade de Deus é real. Oh meu Deus, oh meu Deus. A fidelidade de Deus vai te alcançar nesses dias. A fidelidade de Deus vai se manifestar na sua casa.
Davi está buscando alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para manifestar honra. A gente vê o que é fidelidade nessa atitude. O primeiro versículo do capítulo 9 de 2 Samuel diz: disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Entenda, Davi é um reflexo de Deus. Aliás, não é por acaso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essas marcas: honra, gratidão, generosidade, lealdade, fidelidade. Isso estava nele. Escute, Davi não buscou o Mefibosete por mérito, para se promover. Não, ele buscou o Mefibosete porque tinha um pacto com o pai dele. Ele foi fiel à aliança que havia feito com Jonatas. Ele pratica a generosidade. Escute, no nível do coração de Deus. Porque eu disse no começo, quando comecei a pregar, essa história é literalmente a graça de Deus no Antigo Testamento. Escute, ele não busca por interesse, ele busca porque ele quer manifestar. Ele fala: para que eu faça uma atitude como da bondade de Deus para com ele. Olha isso. Assim é Deus em relação a mim e a você. Ele não te busca por aquilo que você pode oferecer para Ele. Ele te busca porque te ama. Ele te busca porque Ele tem um pacto que Ele fez. Do fruto do teu ventre nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele liberou a palavra e agora Cristo veio para nos resgatar de volta e nos levar a assentarmos à mesa do Rei. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Você está vendo a similaridade entre Davi e Deus, o plano dele. Aliás, Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Escute, Deus nos encontra lá na Lodebar que estamos vivendo. Ele nos encontra com o seu poder, com o seu amor, com sua fidelidade. Quando a gente olha para o que significa Lodebar, vem do hebraico de duas raízes: lo, que quer dizer não, e debar, que quer dizer pasto. Então significa, Lodebar significa sem pasto, sem pasto, sem palavra, sem promessa, sem destino, sem perspectiva de futuro. Isso é Lodebar. É lá em Lodebar que Mefibosete, o príncipe, filho de Jonatas, filho de Saul, é lá que ele foi parar. Eu e você, escute, também fomos parar na mesma condição, sem comida, sem pasto, sem palavra, sem promessa, sem perspectiva de futuro, sem destino, mas o amor de Deus nos encontrou. Eu gosto que eu leio lá no Salmo de Davi, Salmo 23, o verso 2 e o verso 3, a parte A: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. É lindo isso, porque de fato Deus vai até a tua Lodebar, não para fazer uma visita. Ele vai até a tua Lodebar para dizer: aqui não é mais o teu lugar. Lodebar não é mais o teu lugar. Eu quero que você olhe para alguém e diga: Lodebar não é mais o teu lugar.
Não sei quais são as lodebares que você tem enfrentado, tem vivido, mas eu sei que aqui nesta noite a fidelidade de Deus te alcança, a fidelidade de Deus vem sobre ti. Nós servimos a um Deus fiel. Em terceiro lugar, eu aprendo a olhar para esse texto que Deus restaura a identidade que você perdeu. Deus restaura a identidade que você perdeu. Eu disse que Deus restaura a identidade que você perdeu. Por conta dos acontecimentos da nossa vida, muita gente julga que a gente não é quem a gente pensou ser, e começa a definir que a gente é o que aconteceu. Mas quando se trata de um relacionamento com Deus, de um toque de Deus, quando se trata de uma transformação que ocorre de forma espiritual, escute, a nossa identidade é restaurada. Você não é o que aconteceu a você, você é o que Deus diz a teu respeito. Você tem uma identidade em Deus. Quando o rei Davi chama Mefibosete, escute, você vai ver que tudo que era de direito a um príncipe, Mefibosete recebe. Ele sai da miséria para a mesa do rei, ele sai de Lodebar para Jerusalém, ele sai da escassez, ele sai de morar de favor para morar aonde? Em Jerusalém. É lindo isso. O versículo 7 do capítulo 9 de 2º livro de Samuel diz: disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de teu pai Jonatas, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu amo esse versículo, porque eu disse, Saul perseguiu Davi, Saul intentou de todas as formas matar Davi. Você olha para Davi e vê o que? Davi valoriza mais o que é bom, enquanto desconsidera o que é ruim. A maioria das pessoas valorizam mais o que é ruim e não contam muito com o que é bom. Davi, por causa de Saul, podia rejeitar também Mefibosete, mas para ele não importava mais o que Saul tinha feito, aquilo tinha ficado no passado. Para Davi agora o que importava era o pacto, a aliança que tinha feito com Jonatas. Tem muita gente que não segue adiante, que não alcança outros resultados, porque fica lamentando pelos Sauls que passaram na vida, esquecendo dos Jonatas que lhe protegeu. Porque Jonatas fez isso. Tem gente que passa pela nossa vida e vai e deixa uma lição, mas tem gente que chega na nossa vida e começa a inspirar, e se vai embora, como de forma trágica foi Jonatas, deixa inspiração. Pare de ficar olhando para aquilo que deu errado, comece a olhar para aquilo que está dando certo. Pare de lamentar por conta das pessoas que passaram e te deram prejuízo. Comece a observar os que passaram e contribuíram, te fizeram crescer, te fizeram melhorar, aqueles que te edificaram, aqueles que te inspiram. Davi é um tipo de homem que desconsidera o que é ruim e valoriza o que é bom. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, vê se você vê alguém que valoriza o que é bom ou o que é ruim. Dá uma olhadinha aí.
Quem valoriza o que é bom, sempre tem uma outra coisa para comemorar. Quem valoriza o que é ruim, ele desiste sempre, ele para, vive reclamando. Já viu aquelas figurinhas que ficam chutando latinha? Já viu? Tem esse tipo de... Tem isso aí. Tem crente que é assim, crente ranzinza, crente galinha, fica só ciscando para trás. Pelo amor de Deus. Crente gado, pastor, fica remoendo, que o boi come durante o dia, durante a noite a comida volta, ele mastiga e volta para dentro de novo. Tem crente que fica remoendo coisa. Ei, vai digerindo isso aí, vai colocando para fora, vai se libertando desse mal aí. Para de ficar remoendo vasilhame, vasilha. Pelo amor de Deus, desconsidera o que passou, o que é ruim, valorize o que é bom. Davi fez isso. E mais lindo ainda é quando a gente lê: e tu comerás pão sempre. Quando? Sempre. Quando? Sempre. Porque, escute, o que Davi fez com o Mefibosete é também o que Deus faz com a gente. Esta palavra sempre não é, mas se aproxima da ideia de eternidade, do que é eterno. Deus não te chama para a mesa para ficar um pouquinho, um cadinho. Deus não te chama para a mesa para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, uma estação, uma temporada. Deus te chama para a mesa para quê? Para comer pão todo dia. Ele te chama para a mesa para mudar o teu destino completamente. Ele está dizendo: o teu lugar é aqui, daqui você não sai. É para sempre. Não é um final de semana, não é um encontro de 21 dias ou 40, não, é para sempre. Quer dizer, o que eu comer você vai comer também. Tua luta será minha luta. É o convite de Deus. E isso só pode acontecer quando a nossa identidade é restaurada. Porque se não for, você vai embora. Você não fica, você não permanece, você não se acha no direito mais. Quem tem crise existencial, crise de identidade, ele despreza até o que é bom. Tem gente, dizem aí, aquela teoria do não merecimento. Tem gente que ele, na sua própria mentalidade, acha que não merece, por conta do que fez, por conta de onde vem. É porque não conhece o que é graça. Deus não faz porque eu mereço. Davi não fez por Mefibosete porque Mefibosete merecia. Davi fez porque o que ele estava fazendo tinha a ver com quem ele era. O que Deus faz comigo e com você não é porque a gente merece, é porque tem a ver com quem Ele é. Ele olha para você, apesar de você estar aleijado, Ele diz: tem lugar na mesa para ti. Olhe para alguém e diga: tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa. Oh, aleluia. Mefibosete foi muito mais do que, sabe, uma reconexão com a história de Jonatas, muito mais. Davi deu a ele as terras que eram de Saul. Ele disse: olha, a partir de agora você vai estar na mesa comigo. E mesa fala do que? De honra, de amor, de comunhão, de respeito, de compartilhamento, de identidade. É isso que acontece quando eu e você nos aproximamos de Deus. Em Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Deus olhou para você na sua Lodebar, te alcançou com amor e disse: eu tenho lugares celestiais, lugares estratégicos, lugares na mesa para você se assentar. A mesa é lugar de celebração. É lugar do quê? De celebração. Se assentou com a sua família? Qual é o tipo de conversa que tem que ter lá? Conversa boa, alegre. Falar de coisas boas, afinal de contas, você está alimentando o corpo e a sua alma. Se você se assenta e começa a falar, não dá, né? Olha o tarifaço. Ai, não aguento mais. Eu acho que eu vou embora. Tarifa para cá, tarifa para lá. Meu Deus do céu. Faz um L agora. Faz um L. Escuta, começa a praguejar do Brasil. É porcaria esse país mesmo, não adianta. Mas pensa, começa, fica murmurando. Para de murmurar. Ora. Se posiciona como homem de Deus, como mulher de Deus. Não, eu vou falar, eu não acredito que essa rua aqui da nossa casa toda cheia de buraco. Não aguento, já furei 2 pneus. Glória a Deus que você tem carro com pneu. Que você tem carro que tem pneu. Imagina quem não tem, que tem que andar a pé. Então, a gente reclama demais. E a gente faz isso aonde? Na mesa. A mesa tem que ser lugar de celebração. Fala das coisas boas. Faça como Davi, ao invés de valorizar o que é ruim, valorize o que é bom, celebre o que é bom. Sorria mais na mesa. Olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido, olhe para os seus pais e sorria. Celebra a vida, porque é gostoso viver. Seja grato. Eu não aguento minha sogra, pastor. É uma cobra. Irmão, você tem sogra. De alguma forma, num dia ela vai te abençoar com alguma coisa. Ela vai chegar com um presente caro e bom na tua casa. Aliás, se não fosse tua sogra, você não tinha casado, hein? Estava solteira até agora, irmã. Deus está falando. Está entendendo? A gente reclama do que a gente tem. E se não tivesse, reclamaríamos porque não temos. A mesa é lugar de celebração, de festa, de graça, de comunhão. Na mesa de Davi, Mefibosete começou a ser tratado como um dos filhos do rei. Sabe, algumas coisas me chamam a atenção em relação à mesa. Por quê? Porque a mesa é um lugar que quando você se assenta, todos parecem do mesmo tamanho. Eu sei, tem uns irmãos bem grandes. Eu estou olhando aqui para a igreja aqui, de vez em quando tem alguém sentado que fica assim, ó atrás para enxergar. Eu sei, tem uns irmãos grandinhos. Quer ver? Só os grandes digam amém. Eu não falei gordinho. Eu falei grandinho. Tem uns gordinhos que se acham grandes. Eu me conheço alguém assim. Enfim. Mas pode perceber que quando todos se assentam, todos ficam do mesmo tamanho. É pouca diferença. É pouca. Uma outra coisa em relação a se assentar ao redor da mesa é que da cintura para baixo ninguém vê. Mefibosete era aleijado, mas quando se assentava na mesa, ninguém sabia, ninguém via.
porque é isso que acontece quando você se assenta na mesa do rei. As tuas fragilidades desaparecem, as suas frustrações não valem mais nada, os desastres e tragédias da sua vida não contam mais. Onde você errou, fracassou, a injustiça que sofreu, as frustrações que você carrega, o passado de dor que faz parte da sua história, não aparece mais. Isso é igreja. Você entra aqui, não interessa como foi a sua vida até hoje. O que interessa é que aqui tem celebração, aqui tem festa. Aqui nós desvalorizamos o que é ruim e valorizamos o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. É isso que conta. As pernas aleijadas já não apareciam mais, ficavam escondidas por debaixo da mesa. Se alguém chegasse lá e olhasse para todos, não iam nem perceber que Mefibosete era um aleijado, porque na mesa, na hora de partir o pão, não aparece. Eu sei que às vezes nós estamos num lugar como esse, estamos sorrindo porque as pessoas estão olhando para o nosso rosto, mas só Deus sabe o que é carregar a dor de ser um aleijado. Muito embora as pessoas às vezes nem se importam com o que você enfrentou, mas Deus se importa. Deus sabe, Deus vê. Deus sabe onde o calo dói. Jesus faz assim, Ele cobre as nossas fraquezas e Ele nos coloca na mesa para termos comunhão com Cristo. O que passou já era, porque a restauração da nossa identidade chega. Eu estou olhando para gente que vai voltar para casa hoje como filho de Deus, gente que vai sair daqui com a certeza do que Jesus fez na sua vida. Ah, meu irmão, não é porque Deus não te deu um carro novo que Deus não te ama. Porque eu conheço muita gente com um carro novo indo para o inferno. Não é isso que define sua identidade. O que define a sua identidade é um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. E eu quero concluir dizendo que a vergonha faz parte do passado. A vergonha faz parte do passado. Diga isso, a vergonha faz parte do passado. A honra faz parte do presente. E a glória faz parte do futuro. A vergonha, suas misérias, seus pecados, seus fracassos, as tragédias da sua vida ficam para trás. Não interessa mais. Agora o que interessa é a honra de Deus na sua vida hoje. Porque, irmão, escute o que eu vou falar, é muita honra. Eu e você somos aqui comparados a Mefibosete. Estamos em Lodebar, esquecidos, desprezados, julgados. De verdade, de alguma forma, carregamos as marcas que foram produzidas não por nós, mas pelos nossos antepassados. Olha isso, carregamos isso. E de repente o rei nos chama e diz: vou restituir a sua identidade. Você vai voltar agora a pensar como príncipe. Você vai voltar agora a se assentar na mesa do rei. O alimento que você vai comer é aqui. Imagine a dádiva, a honra que é. E mais do que isso, você vai fazer parte da glória de Israel. E você tem futuro. E o teu futuro tem a ver com o reino. Você não é mais um súdito. Agora você fala com o rei face a face. Antes você andava distante. Antes você
estava aquém. Agora você fala com o rei face a face. Deus tem poder de nos tirar da vergonha e nos plantar na honra, nos tirar da queda e nos plantar na graça. A história de Mefibosete é a minha e a sua história. Nós caímos, nós nos escondemos, fomos marcados por traumas, tragédias, vergonhas, mas o rei nos buscou e diz: você vai se assentar aqui e você vai comer do pão que é servido na minha mesa. A mesa é lugar para os filhos, a mesa é lugar para você. Eu fico pensando que talvez a perspectiva de Mefibosete fosse, depois de ouvir tantas coisas, Davi dizendo a ele, fosse ter um cantinho lá no palácio. Talvez eu fique por ali, eu fique por lá, está tudo bem, já estou no ambiente, já estou fazendo parte, já tenho acesso ao palácio, já tenho acesso ao reino, ao reinado, estou por aqui, estou por ali, eu não preciso incomodar, só o fato de estar aqui já me agradou, já resolveu muita coisa dentro de mim. Talvez essa fosse a perspectiva, como muita gente tem quando entra na igreja. Quer saber, eu me assento aqui, me assento ali, me assento mais no meio, me assento mais para trás, me assento mais num canto, me assento, até me assento lá bem perto, mas não quero me envolver muito, só de estar aqui já está bom, já estou sendo abençoado, já estou tendo um rumozinho na minha vida, já estou tendo, sabe, uma coisinha ou outra, uma restaurazinha aqui, uma coisinha ali, uma restituidinha aqui, e você vai se acostumando com uma vidinha, com uma coisinha, sem entender que Deus não quer você num canto ou no outro canto, Ele quer você na mesa. Na mesa. Você não é cachorro, você é filho. Você não come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você é filho. Você precisa ter a mentalidade de filho, de herdeiro. Você tem que ter a mentalidade de príncipe. Deus escolheu você, Deus foi ao teu encontro, te tirou lá da tua Lodebar e disse: tem lugar para você em Jerusalém. Eu gosto do que diz a palavra de Deus em Isaías 61:7, porque é isso que eu vejo Deus fazer. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Hoje é dia de sair de Lodebar. Deixe para trás o passado e caminhe na honra que Deus está chamando você para viver. Hoje é dia de se assentar à mesa do rei. Você não vai ficar distante, você não vai ficar aquém, você vai se assentar à mesa do rei. Por quê? Porque a tua identidade será restaurada. Você é príncipe, você é escolhido, você vai receber uma nova identidade, e agora uma nova identidade que Cristo te dá. E também hoje é dia de você se posicionar como Davi se posicionou por Mefibosete. É dia de você pensar em alguém que precisa sair de Lodebar e vir para Jerusalém, a casa de Deus. Você tem que pensar aí agora. Quem precisa vir aqui? Quem precisa ouvir uma palavra como essa? Quem precisa ter a identidade restaurada? Quem precisa de um toque do Espírito Santo?
Quem precisa de restauração? Quem precisa de cura? Você tem que pensar nisso, porque o Evangelho também está relacionado. Eu não digo que não gosto de definições curtas, porque são perigosas, e ninguém pode pegar o Evangelho e colocar numa caixa de sapato. O Evangelho também é compartilhar, também é compartilhar. O Evangelho não é compartilhar, também é compartilhar. Você tem que compartilhar, você tem que levar adiante a mensagem do Evangelho. Você tem que ser Davi para alguns Mefibosetes que estão lá fora, em Lodebares. É engraçado que essa palavra Lodebar, bares, está entendendo? Bar. Sabe teu amigo pinguço? Sabe aquele amigo? Olha só Deus falando, está bem claro isso aqui, o mais claro impossível. Deus está falando com você, para que você seja Davi na vida de muitos Mefibosetes que estão lá nos bares, no bar, enchendo a cara. Vai embora não. Deus está falando contigo. Você está entendendo? Mas você não pode ser Davi na vida de ninguém sem que antes você se assente na mesa do rei. E é tão lindo isso aqui, pastor Fernando, pastor Marcos, pastora Lia, pastor Sérgio. É tão lindo quando eu olho para essa expressão da mesa, porque um dia tinha um menino cuidando de poucas ovelhas. Não sei o que ele estava cantando. Eram poucas ovelhas. E alguém chegou gritando: Davi! Davi! Oh Davi! Rápido! O que é? Corre para a tua casa. Mas por quê? Corre para casa, Davi! Mas por que eu tenho que ir para casa? O profeta Samuel está lá. E ele diz que ninguém se assenta na mesa enquanto você não chegar. E lá vai Davi correndo. E quando chega em casa, a surpresa não era só para se assentar à mesa, mas era para ter um destino na sua identidade. O profeta pega o chofar e começa a derramar o azeite sobre a cabeça de Davi. E a unção veio sobre ele. E Davi nunca mais foi o mesmo. Há algo tão lindo na mesa de Deus. Eu estou olhando para pessoas que acharam: a minha vida vai ser isso mesmo. Tem um lugar para você na mesa. Deus está te convidando a se assentar na mesa com Ele. Fique de pé. Eu estou olhando para a gente, que ainda nesses dias alguém vai chegar dizendo: ei, onde é que tu está? Corre, rapaz, se apressa, estão te esperando. Assim como Davi ouviu naquele dia. Eu estou olhando para a gente, que vai ser surpreendido com alguém dizendo: ei, estão te chamando. Ah, mas eu não sou apto para estar lá. Eu acho tão lindo na palavra de Deus, porque muitos dos que Deus chamou, eles disseram: eu não sou eloquente, eu não sei, eu não posso, não tenho capacidade. Mas é assim, Deus é expert em levantar esse tipo de gente. Olha eu aqui. Geralmente quem bate no peito e diz: olha, porque eu sou chamado, porque olha a unção que eu carrego, eu fico em dúvida. Mas toda pessoa que diz: não sei como é que Deus pode usar eu, olha para mim, quem sou eu? A humildade precede a honra. A humildade
precede um destino como esse, como tal. Você quer se assentar na mesa? A mesa é para você. E Deus escolheu você para coisas grandes, diga amém. Eu vou fazer 2 convites. O primeiro, eu quero que você fique de olhos fechados e baixe a sua cabeça. E você, com toda a sinceridade da sua vida, repita esta oração. Mas repita com todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero assentar à tua mesa. Eu peço por perdão. Eu reconheço que eu preciso de ti. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Transforma a minha vida. Restaura-me por completo. Porque a partir de hoje eu quero estar na tua presença. Eu oro em teu nome, Jesus. Assim como você está, permaneça. Se você está aqui e diz: pastor, essa oração eu fiz com sinceridade e ela reflete a verdade da minha vida. Eu preciso me entregar a Jesus hoje. Eu quero entregar meu coração para Deus. Se você quer isso, aí onde você está, bem alto, levante uma de suas mãos. Você que deseja entregar sua vida a Jesus, bem alto, bem alto. Isso. Onde mais? Isso. Muitas mãos para Jesus. É tanta gente que eu vou pedir que você que levantou sua mão, venha aqui na frente. Vem aqui onde eu estou, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Se você está aqui e você precisa voltar para os caminhos do Senhor, saia do teu lugar agora e venha à frente. Se você precisa voltar, pastor, eu preciso voltar para a casa de Deus. Se você precisa voltar, venha.